Aleluia. A paz de Yahshua Mashiach, amados irmãos. Bendizemos o nosso Criador nesse exato momento que Ele nos permite a oportunidade de estarmos aqui com essa ferramenta para mais um momento de comunhão. Nesse momento nós abrimos aqui a nossa live de comunhão e de reflexão das Escrituras. Quero dar um bem-vindo a todos, amados irmãos, um bom anoitecer na presença do nosso Pai. Que você continue perseverando nessa caminhada, que você continue nutrindo forças espirituais através da sua fé, para que nós possamos completar a nossa carreira combatendo o bom combate da fé, assim como as Escrituras, usando o apóstolo Shaul, ele descreve para nós. Então, meus amados, é um momento agora que nós vamos estar em comunhão. De antemão já te peço licença para entrar dentro do seu lar, para participarmos agora dessa comunhão. Queremos dar um bem-vindo a todos os amados irmãos. A irmã Carla já se encontra aqui. Um bom anoitecer. E os demais irmãos. Então hoje o tema da nossa live, que o Pai agregou no nosso coração, é Desperta tu que dorme. Então, nessa noite aqui, oramos ao Pai que sejamos felizes na colocação, que o Pai possa falar através do Ruach Kadosh sobre os nossos lábios, para que nós possamos fazermos corretamente a interpretação do texto de tudo aquilo que o Pai quer que seja agregado nas nossas vidas. Então, louva Yahweh pela sua Kehillah. Estamos já no momento de reta final para um evento que está à porta. Creio muito, irmãos. Mais uma vez eu quero enfatizar que eu creio muito. Até porque isso mais cedo ou mais tarde há de se cumprir. Bom anoitecer, querida irmã Maria Suelen. Seja bem-vinda. Sueli, perdão. Irmã Maria Sueli. Seja bem-vinda em nome de Yahshua. Que o Eterno abençoe a ti e toda a sua casa. E todos que for entrando aqui, tá, irmãos? Chega para mim aqui um pouco lento. Aqui no meu monitor, chega um pouquinho lento aqui as pessoas que estão participando aqui. Mas, de antemão, um abraço a todos aí. Então, o tema da nossa live é Desperta tu que dorme. Então, nós queremos estar aqui. Carta aos Romanos. Nós vamos estar falando aqui. Carta aos Romanos. A paz de Yahshua, irmã Franciele. Que o Eterno te abençoe a ti e tua casa, minha irmã. Bem-vinda em nome de Yahshua. Então, carta aos Romanos, amados irmãos. No capítulo de número 13. Carta aos Romanos, capítulo de número 13. Eu estarei fazendo menção do versículo de número 11. Está escrito assim: Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aleluia. Vou ler mais uma vez aqui, para ficar bem gravado em nossas memórias. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aleluia. É uma carta interessante, o apóstolo escrevendo aos romanos. Então, se nós pegarmos o subtítulo do capítulo de número 13, a partir do verso 8, está dizendo o amor no mundo agonizante. Que amor é esse, irmão Roberto? As coisas do mundo. As coisas que foram implantadas no mundo. As coisas que tem no mundo. Para fazer o quê? Deixar as pessoas o quê? Distraídas. Deixarem as pessoas focadas naquilo que é terreno. E muitas das vezes desligando-se da esfera espiritual. Algo que é preocupante. Nós não podemos sermos
pego por esse sono da indolência. Então o apóstolo, muito preocupado, já naquela época, irmãos, ele escreve algo tremendo. E no verso de número 8 começa dizendo o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, mais uma vez, falamos na última live que nós fizemos a respeito do amor, do respeito, né, da educação, o amor ao nosso próximo. Porque é muito fácil você gostar de quem gosta de você. Mas a orientação do Ruach Kadosh através da palavra é que nós somos devedores do amor a qualquer uma pessoa. Então, como é que nós amamos a pessoa? Em primeiro lugar, demonstrando respeito pelaquela pessoa. Em segundo lugar, demonstrando o quê? Compaixão daquela pessoa. Exercendo o quê? Benevolência sobre aquela pessoa. Seja quem for, se é o vizinho, se é alguém que bate à sua porta, se é alguém que chega até a sua pessoa. Então, ele vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Mais uma vez enfatizando, tentar viver o nosso melhor, dial. Uma vez alcançado pelas revelações dos divinos nomes, nós devemos colocar em prática as nossas atitudes, tentar viver de boa em toda a esfera terrena, tentar viver de boa com as pessoas. Isso não quer dizer que nós devemos ou ficarmos enfiado na casa de alguém, né? Não, mas respeitando as pessoas, amando as pessoas como elas são. Ninguém pode mudar ninguém. Versículo de número 9. Por quantos mandamentos? Não adulterais, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo, como eu respeito o meu próximo, irmãos, eu não preciso nem, eu cumpro todos esses mandamentos aqui. Quando eu respeito as pessoas, eu cumpro todos esses mandamentos aqui. E quais são esses mandamentos? Ele resume aqui alguns mandamentos que talvez é o que as pessoas se preocupem mais. Então ele está dizendo, por que os mandamentos? Não adulterais, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. São coisas que isso tem sido uma prática talvez na vida de tantas e tantas pessoas. Não adulterais, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito. Todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o exercício, a prática, nós devemos viver isso, ou pelo menos se esforçar a viver isso. É isso que as Escrituras estão falando. Versículo de número 10. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E aí, quando chega no versículo 11, ele vai dizer algo interessante. Fazei desta maneira, pratique essas coisas, fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aleluia. Ele está falando, olha, você tem que despertar. Eu preciso despertar para colocar em prática tudo aquilo que eu preciso viver na minha vida. E muitas das vezes as pessoas estão já em Al ou conhece Al e Alcha, mas continua vivendo uma vida desregrada. Continua vivendo uma vida mais para lá do que para cá. E as Escrituras estão dizendo, ei, o momento agora é de você despertar, o momento agora é de você acordar. Saiba, creia que os dias estão próximos. Talvez eu não tenha mais tanto tempo, você também não tenha mais tanto tempo. Então precisamos despertar
para alguns conceitos que ainda muitas das vezes é praticado no nosso dia a dia. Tem gente que não pratica adultério, mas continua mentindo. Tem gente que não mente, mas continua com a prática da cobiça. Tem gente que mata com a sua palavra, com o seu olhar fulminante. Então são essas coisas que ele está falando aqui nesta carta. Ele vai dizer, ó irmãos, vocês precisam despertar, vocês precisam rever valores, de atitudes, de comportamentos, de maneira de viver. Então ele cita aqui algo que as pessoas, elas talvez já não pratiquem mais isso. Louvado seja o nome de Yahweh, se isso está acontecendo na vida da amada Kehilah de Yahusha. Ele vai falar, o amor não faz mal quanto ao próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Então quando eu não faço mal ao meu próximo, quando eu não quero mal ao meu próximo, a Escritura diz que eu estou vivendo o reino já. Eu já despertei para isso. Mas se isso não está acontecendo, se eu preciso me livrar, se eu preciso jogar fora algumas bagagens que ainda estão impregnadas, sabe, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus atos, ele vai falar no verso de número 11, fazei desta maneira. Com o que desta maneira? Fazei desta maneira. Reveja os valores, reveja as suas atitudes, reveja os seus comportamentos, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ele falou, olha, o tempo está remido, você não tem muito tempo de ficar esperando amanhã, depois da manhã. O conserto é agora, o conserto é de imediato. Toda vez que nós dobrarmos o nosso joelho e abaixarmos as nossas frontes diante do nosso Abba Pai, devemos, Pai, fazer chapas radiográficas espiritualmente do nosso comportamento, das nossas atitudes. Talvez eu já conheço o nome, talvez você já conhece o nome. Talvez nós já estamos defendendo esta bandeira, mas talvez o nosso dia a dia ainda. Talvez a nossa fala, talvez o nosso comportamento ainda não condiz com aquilo que precisamos ser e praticar para sermos um verdadeiro cidadão do céu. E mesmo fazendo as coisas certas, nós precisamos estar sempre atento às coisas espirituais. E quando nós falamos, desperta tu que dorme, é obviamente que não estamos falando do sono da matéria. Esse sono é até saudável, até para que nós venhamos recompor a nossa força, a nossa energia do nosso dia a dia, das lutas, das labutas. É o sono espiritual, é a inércia do sono espiritual. Vivemos hoje num mundo onde o entretenimento ele tem imperado, as pessoas se distraem, as pessoas buscam as diversões desta terra, deste mundo, para talvez preencher algum vazio que há dentro do seu ser. Ora, irmãos, esse vazio, ele só é preenchido com a presença do nosso Abba Pai. Quando nós temos a presença do nosso Criador diariamente na nossa vida, nós não sentimos mais a necessidade e nem falta dessas coisas que estão no mundo. A nossa alma já não vai sentir prazer nessas coisas. Por quê? Nós vamos nos deleitarmos nas coisas sobrenaturais, nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, Shaul escreve aos irmãos de Colossenses, dizendo no capítulo 3, no verso 1 e 2, se és que está em Yahusha, pensai nas coisas que vêm de cima. Esteja com os teus pensamentos ocupados com as coisas do alto. Isso é o que, irmão Roberto? Isso é estar despertado. Isso é não estar dormindo. Isso é estar procurando colocar em prática dia após dia as verdades que somos orientados através da palavra.
Por que eu tenho que fazer isso, irmão Roberto, o mais rápido possível? Porque a Escritura está dizendo que o tempo é muito curto, o tempo já está remido, então eu preciso rápido, eu não tenho que dar mais tempo ao tempo das coisas que eu preciso fazer. E a confirmação disso tudo, o apóstolo Shaul continua escrevendo lá em Efésios, no capítulo de número 5, irmãos, no capítulo de número 5. Eu vou ler a partir do verso do número 8. Carta aos Efésios agora, capítulo 5, a partir do verso 8, diz assim: Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Machia. Assim andai como filho da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. Como é que eu meço, sabe? Como é que eu meço a minha proximidade do reino? É colocando em prática aquilo que as Escrituras diz. Andar em paz com as pessoas, produzindo frutos dignos de arrependimento, andar na luz, praticando bondade, isso fazendo a justiça, não lesando ninguém, não prejudicando ninguém, não apontando ninguém, não julgando ninguém. E ele continua escrevendo no verso 10. E aprendei a discernir o que é agradável a Iau. Ele diz que nós temos que ter essa sensibilidade de discernir o que é agradável ao nosso Pai e o que não é agradável. Até a nossa fala, aquilo que nós vamos, o local que nós estamos. Se a fala é boa, se a fala é uma fala produtiva, se é uma fala instrutiva, se é uma fala de boa consciência, não importa o lugar. As pessoas, é isso que o Pai diz: acorda, 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 desperta tu que dorme, porque não basta só saber os nomes, não basta só saber o nome de Al, o nome de Alcha, mas a sua vida, o seu comportamento, o seu dia a dia. Nós estamos sendo pesado, medido a todo instante, sem que nós percebamos isso. E ele vai dizer, ele vai continuar dizendo no verso de número 11: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Tudo que não presta, tudo que não traz edificação para a nossa vida, se a fala não é boa, se a conversa não está te edificando, sai fora, corta. E ele continua dizendo no versículo de número 12: Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Tem pessoas que sentem prazer em falar das coisas terríveis que fez em oculto, que fez às escondidas. Versículo de número 13. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Aleluia! E aí no verso 14 ele vai confirmar aquilo que ele mesmo escreveu no capítulo 13 de Carta aos Romanos. No verso 14 ele vai escrever: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Alcha resplandecerá sobre a tua pessoa. Aleluia. Aleluia. Todos nós estamos vivendo esse momento de expectativa para esse evento, que segundo os estudiosos, segundo as profecias, pode sim acontecer agora, no mês de Abib, no mês profético, no ano Shimitar. E nós sabemos que o Pai, ele vela pela sua palavra. Se ele diz que ele vem buscar um povo aguerrido, um povo que ele escolheu, que ele separou. Mas é nossa responsabilidade buscarmos a santificação, melhorar em todo momento sempre a nossa performance, um cuidado especial com as nossas vestes espirituais, irmãos, principalmente nessa reta final. E é por isso que estamos aqui nesta noite, nessa fala, nesse bate-papo de edificação, de fortalecimento, de orientação. Assim como eu falo, eu também preciso colocar em prática em todos os aspectos da minha vida. A todo despertar de cada manhã, há um momento de nós refletirmos uma hora do dia,
né, fazer uma retrospectiva de nós mesmos, não é do irmão não, de nós mesmos, como está o nosso comportamento, como estão os nossos pensamentos, como está as nossas conversas, como está o nosso relacionamento com as pessoas, em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, com as pessoas que estão próximo de nós, se é que verdadeiramente queremos estar no grupo dos aprovados. E por mais que eu busque a presença do Pai, e por mais que eu consagre a minha vida, esse sono espiritual, ele é real. Ele pode pegar qualquer um de nós. Eu vou ler uma passagem aqui no livro do profeta Zacarias, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Quando a gente chega no capítulo 1 do livro do profeta Zacarias, está o subtítulo do capítulo 1 seguinte: Iau convoca aos arrependimentos. Ele está falando, eu vou fazer uma convocação das pessoas que verdadeiramente querem se arrepender. Porque hoje é fácil levar o nome de Iau e Auxa, mas será que as pessoas estão dispostas a verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, dos seus frutos que não são aprovados? Será que as pessoas estão dispostas a largar uma vida errônea, uma vida de comportamento que na verdade não traz edificação nem para a sua própria vida em particularidade e nem no corpo do Mashiach? Então, no capítulo 1 do profeta Zacarias, está dizendo lá, Iau convoca ao arrependimento. Ele chama as pessoas. Olha, eu quero bater um papo com vocês. Eu quero convocar a vocês para uma postura, uma atitude. Isso é com cada um. E o que é o arrependimento? Porque as pessoas só estão falando em arrebatamento. Mas será que eu estou arrependido dos meus pecados verdadeiramente? Será que eu estou arrependido verdadeiramente das minhas culpas? Será que eu não tenho nenhuma resma ainda guardado, nenhum resquício de sentimento, de causa mal resolvida? Será que os meus pensamentos a respeito de A e B ainda, e ele contamina o meu espírito? São essas coisinhas que nós precisamos toda hora estar revendo. Tem uma passagem lá em Eclesiastes, lá em Cantares, que Salomão ele vai dizer assim, apanha as raposas e as raposinhas, porque a vinha está florida e as raposinhas estão acabando. O que é isso, irmão Roberto? São as coisas pequenininhas. Porque a raposa grande, ela é visível. Você logo vai lá, em cima da raposa grande, e elimina aquela raposa grande. O pecado maior. Mas e aquelas coisas pequenininhas, aquelas picuinhas, aquelas rixas, aquelas pendências, aquelas questões, agora eu estou em Iau e Auxa, mas eu preciso esvaziar-se de todo o lixo, muitas das vezes acumulado, guardado, e eu preciso me quebrantar na presença do meu Criador e me arrepender das minhas culpas e dos meus pecados verdadeiramente. Eu preciso chorar, se for o caso de soluçar, e falar, Pai, eu preciso esvaziar de todo lixo, de todo o entulho, de resquícios, talvez que eu ainda falei que perdoei, mas ainda quando eu lembro me desestrutura. Então Zacarias, ele é chamado a conclamar através do Ruach Kadosh do Pai nos seus lábios ao povo. E aí quando a gente chega no versículo de número 7, irmãos, eu não vou ler nem tudo isso aqui porque é muito profundo e muito extenso. A nossa live ia ficar muito extensa, mas eu vou falar até onde o Pai permitir que eu fale. Então, no capítulo 1, ele começa a ter visões. O Eterno começa a mostrar para ele as visões futuras das coisas que estavam para acontecer. Então, se você pegar aqui, no verso 7 do capítulo 1, você vai ver aqui que o pai começa a dar visão para o profeta. E ele começa a ter essas visões aqui, ele vai descrever
até o final do capítulo 1. Quando chega no capítulo 2, ele já está na terceira visão. Eu nem vou estar lendo aqui porque é muito extenso. Eu quero estar falando aqui das visões, das revelações que o Pai trazia para ele através dessas visões sobrenaturais. Então, quando chega no capítulo 2, ele já está na terceira visão. Na terceira visão, o Pai está revelando coisas para eles tremendas a respeito do arrebatamento, através de uma visão de coisas que iriam acontecer. Isso aqui é óbvio. Isso aqui está ligado aos nossos dias da atualidade. Então, o Pai começa a mostrar para ele, revelar flagelos que iam acontecer no decorrer da história da raça humana, principalmente para o seu povo. Quando chega no capítulo 3, ele já está na quarta visão. Quarta visão. Então, a visão começa lá no capítulo 1. O Pai vai dando visão para ele. No capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, ele já está na quarta visão. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, irmãos. Mesmo ele tendo aquelas visões, mesmo ele ali recebendo todas aquelas revelações do Pai, quando chega no capítulo 4, na quinta visão, que o Pai vai dar a visão do candelabro para ele, mas quando chega no verso de número 1, me chama a atenção. Capítulo 4, verso 1 vai dizer assim: e ao anjo que havia falado comigo, retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono. Aleluia. Até eu e você, irmãos, recebendo visões, recebendo a palavra, estando em comunhão, se a gente bobear, a gente dorme espiritualmente falando. Porque no capítulo 4, na quinta visão, para ele ter a revelação do Pai, ele teve que ser despertado pelo anjo. Aleluia. Olha o que vai dizer o versículo de número 1 do capítulo 4 de Zacarias. O anjo que havia falado comigo. Quer dizer, o anjo sempre estava falando com ele. Ele estava tendo a orientação do anjo. O anjo estava revelando para ele, através do Ruach Kadosh do Pai, através de uma ordem diretamente do trono, do habitat do nosso Abba Pai. E ele fala no capítulo 4, no verso 1. O anjo que havia falado comigo retornou. Aleluia. Olha, o Pai está sempre querendo falar comigo. O Pai está sempre querendo falar com você. O Pai está sempre em sintonia no mundo espiritual e quer que eu esteja também em sintonia para que eu possa compreender o que Ele está falando, o que Ele quer me mostrar, o que Ele quer me revelar. E aconteceu isso com Zacarias. Versículo de número 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. Olha aí, irmãos. Olha aí. O momento agora não é da gente dormir. O momento agora é de nós ficarmos acordados. O momento agora é de dobrarmos a nossa vigilância, rever os nossos valores, rever as nossas condutas, os nossos atos, as nossas falas, se é falas de edificação, ou se é fala que está derrubando as pessoas, jogando as pessoas para baixo. Isso aconteceu também com os discípulos de Yahshua, o nosso mestre. Acompanhe comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 39. Lucas 22, a partir do verso 39. Diz assim as Escrituras. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Versículo de número 40. Chegando ao lugar, Yahshua lhe instruiu: orai para que não venhas a cair em tentação. Então a oração era... Qual é a oração específica? Não me deixe fracassar. Não me deixe fracassar. Não me deixe fracassar. E aí Yahshua falou, vocês têm que orar para não cair em tentação. Versículo de número 41. Então ele se afastou deles
à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. E Alcha chamou os seus amigos e falou: ó, eu vou me distanciar de vocês por algum tempo, mas vocês ficam aqui e façam a mesma coisa. Ore para que vocês não caiam em fracasso, não caiam em tentação. Versículo de número 42. E Alcha começou a orar lá na sua particularidade com o nosso Abba Pai. Ele vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Aleluia. E Alcha, ele falou: olha, Pai, eu sei que a missão é árdua. A missão não vai ser nada fácil. A missão não vai ser nada fácil. Se dependesse de mim, Pai, eu, não faria não. E por isso que eu estou te pedindo, se possível, tira isso de mim. Afasta, aparta de mim esse cálice. Mas, Pai, todavia, cumpre-se a tua vontade na minha vida. É isso que eu preciso entender. Todavia, cumpra-se a sua vontade. Eu querendo ou não querendo, eu achando ou deixando de achar, a vontade do Abba Pai tem que prevalecer na minha e na sua vida. Porque se o Pai, ele quiser me poupar de alguma coisa, ele pode me poupar. Se o Pai quiser te poupar de alguma coisa, ele pode te poupar. Mas muitas das vezes o Pai, ele nos separa. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Yahweh separou para um propósito. Carta aos Romanos 8, 28 fala sobre isso. Então, aquele que o Pai separou para um propósito, seja lá qual for o propósito, seja feita a vontade do Abba Pai, que venha prevalecer a vontade do Abba Pai na nossa vida. E aí, Alcha está lá na sua particularidade, angustiado no seu espírito, a sua alma abatida, porque ele sabia muito bem, procedia já sobre ele o dom da onisciência, ele sabia muito bem o que lhe esperara. Versículo de número 45. Foi então que apareceu-lhe um anjo, um mensageiro do Chamaim, que o encorajava. Aleluia! Lembra lá agora de Zacarias capítulo 4. Lembra lá de Zacarias capítulo 4? Zacarias, olha o que ele vai falar no verso de número 1 do capítulo 4. O anjo que havia falado comigo retornou, e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono. Aleluia. O Eterno vai sempre enviar alguém. O Eterno vai sempre manifestar o sobrenatural dele para me consolar, para falar comigo, para me encorajar. Nesse caso aqui, de Alcha, um mensageiro veio encorajar ele. Algo que a gente vai até perceber na sua matéria. Não é que Alcha era frouxo, mas cada um sabe a pedra que carrega no seu sapato. Cada um sabe a dor de quando o calo dói. Então, Alcha, ele estava vivendo algo em particularidade que homem nenhum no seu natural poderia suportar. E é por isso que ele faz essa oração e fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ali, naquele momento de angústia, o pai enviou um mensageiro: vai lá conversar com meu filho. E versículo 43 diz que foi então que apareceu-lhe um anjo, um mensageiro do Chamaim, que o encorajava. Aleluia. Ali o pai estava encorajando. Talvez essa fala de hoje, talvez essa guerra lá aqui de hoje, talvez esse momento aqui, o pai está me encorajando, te encorajando a rever os nossos valores, a nos quebrantarmos, a orarmos mais, a acordarmos de todo o sono da indolência, tirarmos todas as dúvidas, esvaziarmos de nós mesmos para ser completado da presença do Ruach Kadosh. É isso que o pai está aqui falando comigo e com você. Talvez as lutas, talvez as pancadas do dia a dia, talvez as provações, talvez os problemas tão generalizados na vida de tantas pessoas, querem fazer essas pessoas até adormecerem. O sono espiritual. Já não tem coragem mais de orar, não tem coragem mais de meditar na palavra, não tem mais coragem de buscar a comunhão, não tem mais coragem
de estar ligando para alguém, falando, olha, vamos orar junto comigo, vamos bater um papo espiritual, vamos edificar as nossas vidas espirituais. E Alcha estava ali angustiado. Zacaiel estava tendo as revelações do chamaim do pai, mas teve uma hora que ele tosquenejou. E é por isso que ele fala, olha, o anjo que sempre estava falando comigo voltou, só que dessa vez me pegou dormindo. Só que dessa vez me pegou dormindo. Quantas vezes o pai quer falar comigo e quer falar contigo e me pega dormindo, te pega dormindo? E não adianta nós dizermos que isso não é verdade, porque isso é verdade. Pegou aqui um profeta um profeta de algo que estava com uma responsabilidade muito grande de deixar registrado aqui, segundo as Escrituras, algo que o Pai o revelara para esses últimos dias da história da raça humana. Se você pegar um livro do profeta Zacaiel, é um livro escatológico, é um livro que fala de profecias, é um livro que fala de eventos e acontecimentos no decorrer da história da raça humana. E mesmo ele recebendo todas essas revelações, no capítulo 4, no verso 1, ele vai dizer, o anjo que havia falado comigo retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono. Olha, não era pouco sono não, hein? Era muito sono. Eu fico imaginando aqui, conjecturando agora um pouco, eu fico imaginando que o anjo deve ter dado um sacode nele para acordar. Acorda aí, meu chapa. Acorda aí, meu filho. Que o pai precisa continuar falando contigo. O pai continua, sabe, a te revelar coisas tremendas. Continua, sabe, a querer te preparar-te. Aleluia. E com Yalcha não foi diferente. Ele está no jardim do Getsêmani, chama aqueles amigos, chama os seus alunos, fala, ó, vocês ficam aqui, orem. Eu vou subir mais um pouquinho para uma particularidade com meu pai. E ali ele estava clamando, angustiado na sua alma, angustiado no seu espírito. E a Escritura vai dizer que o pai envia um mensageiro a encorajá-lo. Quando chega no verso de número 44, e em grande agonia orava ainda mais. Olha que eu aprendo aqui quando eu estou despertado, aleluia. Quando eu estou despertado do sono da indolência, eu não tenho aquela oração de flash, ou aquela oração religiosa. Quando eu estou angustiado, atribulado no meu espírito, aí que eu preciso orar mais, aí que eu preciso em águas profundas do quebrantamento, aí que eu preciso chorar, aí que eu preciso me esvaziar, aí que eu preciso gritar, chamar a atenção do reino dos céus. E o Pai que é poderoso, ele vai estar nos contemplando. Olha o que vai dizer o versículo de número 44. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. Orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Se você conversar com uma pessoa da área da saúde, principalmente um psicólogo, ele vai te explicar que ao extremo da angústia, que no ápice do sofrimento de alguém, quando chega a esse ponto, esse nível de estresse, a pessoa pode sangrar pelos poros. Eu nunca vi um ser humano que eu conheço chegar a esse ponto. Mas a medicina já comprovou que isso é possível. E as Escrituras evidenciam isso. Que o nosso mestre, o nosso Mashiach, o nosso Salvador, estava num nível tão grande de estresse emocional, de terror, vamos dizer assim, psicológico, se é que eu posso usar essa terminologia, ao ponto dele sangrar pelos poros. A Escritura vai dizer que caiu gotas de sangue dele. Para você ver a angústia que o nosso Mashiach estava, irmãos. Mas estava acordado espiritualmente, ele sabia o que estava para acontecer e o que era necessário acontecer para que eu hoje, e você que está aí, e os demais que vão nos ouvir,
tivesse essa oportunidade. Ele sabia disso. E é por isso que ele ficou até o fim ali. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Versículo de número 45. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou como, irmão? Tosquenejando, dormindo. Enquanto Yalcha estava num perrengue, numa batalha espiritual terrível, orando até para eles mesmos, pela vida deles mesmos, eles estavam, sabe o quê? Dormindo. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos seus discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristezas. E versículo de número 46, ele vai dizer, e exortou-lhes. E exortou-lhes. Olha a diferença. Yalcha, quanto mais angustiado estava, ele orava. Os outros, de tristeza, foram dormir. É nessa hora da tristeza que você tem que orar. É nessa hora da tristeza que você tem que nutrir força sobrenatural para invocar a presença do Pai, que habita no Chamaim, mas através do seu Ruach Kadosh ele vai estar ali falando contigo. E nessas horas de oração, irmãos, eu vou ser ousado para falar uma coisa aqui. Até algo sobrenatural pode acontecer contigo. Certa feita, eu vou contar rapidinho um testemunho para você aqui, para a glória de Yalcha. Certa feita eu estava orando, clamando. Estava passando por uma batalha muito grande espiritual, eu estava clamando, orando. E o Pai sempre me deu esse ministério aqui que a gente está exercendo agora de aconselhar pessoas. A minha vida toda sempre foi a base de pessoas nos procurando para um bate-papo, um conselho, seja lá se é ímpio, seja lá se confessam a mesma fé que eu confesso agora. Eu estou sempre recíproco aqui para ouvir as pessoas. Então eu estava orando naquele dia, orando, clamando o Pai ali. E de repente eu vi um vulto passar pela janela. E eu falei, pô, alguém passou aqui pela janela para falar comigo. E eu continuei orando. Quando eu acabei de orar, eu sabia que tinha alguém na minha casa me esperando para uma fala. E eu acabei de orar, agradeci o Pai e levantei. Fui até os fundos da minha casa, abri a porta. E ali estava aquele moço parado ali, sentado. Ele falou comigo, poxa, eu vim aqui para falar com o senhor, mas eu vi que o senhor estava orando e por uma pessoa que estava do seu lado. E eu falei, poxa, eu não vou nem incomodar, eu vou esperar acabar a oração e depois eu volto para falar com ele. Vou aguardar aqui para falar com ele. E eu olhei para aquele moço e falei, rapaz, entra aqui comigo. Aí ele entrou na minha casa, eu levei até onde eu estava orando na sala, eu falei, tem alguém aqui? Ele falou, nossa, rapaz. Ele se arrepiou, do alto da cabeça, as plantas do pé, ele falou, vou falar um negócio para ti. Tinha uma pessoa toda de branco aí do teu lado. Aleluia! Isso pode acontecer? Pode, no ápice da tua súplica, da tua necessidade, o Eterno pode até manifestar um sobrenatural na sua vida. Sabe, irmãos, tem pessoas neutralizando o poder do Chamaim manifestando na terra pelas suas crendices, ou talvez por alguns estudos, ou por talvez algumas orientações de pessoas que não têm percepção espiritual. O sobrenatural, ele é real. As Escrituras vai dizer que até ordem e dá aos seus mensageiros, aos seus anjos, para te guardar em todos os teus caminhos e para que tu não tropeces com teus pés em pedra. A qualquer momento da tua intercessão, a qualquer momento da tua oração, sem que você note, tem alguém ali muito próximo de você, te observando, te encorajando, sabe, te dando força para que você não pare aquele momento de comunhão, aquele momento. Muitas das vezes, o Pai permite algo acontecer na nossa vida para nos levar ao extremo da comunhão,
para nos levarmos a um momento de particularidade, um momento de total dependência, um momento de clamar, um momento de orar. E muitas das vezes a gente está dormindo. Muitas das vezes a gente está dormindo. O Pai nesta noite está nos acordando. O Pai nesta noite está dizendo, olha, acorda aí, acorda aí, acorda aí, acorda aí, porque as horas estão se findando, as coisas estão acontecendo, e as coisas gradativamente vão se materializando. O mundo está numa dormência, o mundo está numa inércia só. O mundo quer viver, o mundo do entretenimento, quer se divertir, o mundo quer passear, o mundo quer, sabe, os prazeres da alma, os deleites da alma, até mesmo como o nosso irmão Romilson cansa de ensinar. O mundo está levando muitas pessoas a adormecerem o sono da indolência. 1 Tessalônica, o apóstolo Shaul, ele continua escrevendo àqueles irmãos. Se nós pegarmos as cartas, você vai ver que ele sempre vai falar a respeito desse sono maligno, esse sono espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, um verso apenas. Um verso apenas, versículo de número 6, diz assim, assim pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Aleluia. No verso 4, para você pegar o contexto aqui do que ele fala no verso 6, está escrito lá, entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Ele falou, vocês já foram despertados, já sabem o nome do Pai e o nome do Filho, vocês já sabem dos eventos que estão para acontecer, vocês sabem como o mundo está de cabeça para baixo, vocês sabem que vocês vivem num território perigoso, nós somos guardados pelo Pai, mas nós vivemos num território hostil, cheio de perigo, cheio de armadilha, cheio de laço do passarinheiro. Então, ele vai escrever o seguinte, entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Verso de número 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Então, se eu não sou da noite, se eu sou do dia, o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? O que o verso 6 vai dizer. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Como o Pai é tremendo, como o Pai é maravilhoso. E então, nessa reta final, o momento é despertarmos, o momento é de estarmos acordados. O momento é de estarmos antenados em tudo o que está acontecendo. Esse sono, ele pode vir sobre as pessoas. Esse sono, ele vem para arrebentar com as pessoas. Esse sono vem para nos tirar a ligação do reino espiritual. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vocês já devem ter conhecido, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, fala que Shaul estava falando de algo tremendo, né? Ele estava dando um sermão, ensinando a palavra, e ali tinha muita gente ouvindo a palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, depois tu lê lá, depois tu lê. Então ele estava ali pregando a palavra, ensinando aqueles irmãos, e tinha um jovem lá também, no meio desse pessoal aí. E a Escritura vai dizer que ele estava sentado na janela, irmão. Sentado na janela. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu. Profundamente. Olha, na hora de ficar acordado, o jovem adormeceu. E a Escritura vai dizer que não foi, sabe, aquele soninho leve, não.
ele adormeceu profundamente durante o longo sermão de Shaul. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Olha o que o sono pode fazer com as pessoas. Aqui trazendo para o mundo espiritual, é isso que o inimigo quer comigo e com você. Que eu e você, agora em reta final, em vez de ficarmos acordados, em vez de ficarmos atentos, em vez de buscarmos a verdadeira comunhão, fugirmos desse negócio, irmão. O Eterno colocou no meu coração, fuja de toda sorte de contenda, de confusão, de fuzuê, fuja. Não dorme, não vista, essa roupagem, não durma através dessas confusões que não está trazendo edificação nenhuma no corpo do Mashiach. E fique acordado, orando, atento, com a antena ligada no que eu quero fazer, no que eu estou fazendo. É isso que o Pai está falando para a sua Kehilá na noite de hoje. O momento é de nós ficarmos acordados, não é ficar sentado na janela. Geralmente quem gosta de ficar na janela é as pessoas que gostam de ficar observando a vida dos outros. Geralmente é quem gosta de ficar na janela é que gosta de ver a banda passar. Geralmente as pessoas que ficam na janela, elas são vítimas de algo que pode acontecer sobre as suas vidas terrivelmente. Janela não é lugar para a gente sentar. Janela não é lugar para nós passarmos muito tempo ali. E esse moço caiu. Por quê? Dormiu o sono da indolência. Dormiu o sono da indolência. E nós estamos no momento que não podemos dormir. Precisamos estar atentos, acordados, porque o evento está se aproximando. O evento está se aproximando. Precisamos estar vigilantes a todo momento. Precisamos estar em oração, em quebrantamento. Uma oração da alma, não uma oração de religiosidade. Nós precisamos se esvaziar. Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Acorde, pede o Pai, me levanta na madrugada, me sacode, me leve à tua presença, me permita eu entrar na sala do teu trono para me ter uma intimidade contigo. Eu quero estar acordado, eu quero estar desperto, eu tenho que estar com os olhos bem abertos espiritualmente falando, para quando chegar o dia do arrebatamento eu possa ver, aleluia, a maravilha que isso pode ser. Oh, meu Pai, ajudai-nos a cada um de nós, em nome de Yahshua Mashiach. A hora está chegando, irmãos. A hora está chegando. E a palavra de Yahweh está nos alertando nesta noite. Nós possamos fazer chapas radiográficas espiritualmente das nossas vidas, das nossas condutas, do nosso dia a dia, da nossa fala. Que possamos estar acordado, atento em todo instante da nossa vida, porque a hora está chegando. O Pai, Ele nos trouxe essa palavra, nos trazendo esse momento de reflexão. Você é um filho da luz, nós somos um filho da luz. E quem é luz, irmãos, não pode deixar apagar-se. A luz, uma vez acesa, ela precisa estar no velador, para estar iluminando todos da casa. Que você continue procedendo como bênção. Que você possa ter dinâmica para orar, para clamar, para buscar comunhão um com os outros, para estar levantando as tuas mãos e abençoar, para estar abrindo a sua boca para abençoar vidas. Deixemos os costumes ruins. Chega uma hora, da nossa vida que isso faz mal até para nós mesmos, Tem hora que eu falo assim, poxa, Pai, são coisas que são práticas que isso fazem mal até nós mesmos. Então precisamos nos despir de toda essa natureza ruim, caída. Sabemos que estamos numa matéria caída, mas nós temos algo sobrenatural, nós temos o ruach do Pai, nós temos a presença do Pai, nós temos a bênção do Pai, nós temos as orientações através do Mashiach que Ele deixou, junto com seus apóstolos.
E agora é cada um de nós, meus amados irmãos, que precisamos colocar em prática. Precisamos provar para nós mesmos. Não é provar para as pessoas, não. Não é provar. Quando eu busco a melhora, é para mim, o recompensado sou eu. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu me sinto bem, eu me sinto leve. Quando os meus pensamentos são de paz e não são de guerra, irmãos, eu me sinto melhor. A gente respira paz. A gente, sabe, muda até a nossa feição. E nessa reta final é isso que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Eu quero estar terminando essa guerrilha, essa fala, esse momento de comunhão aqui com meus amados, queridos irmãos. Amo a cada um de vocês que está sempre aí buscando essa comunhão, que está sempre aí torcendo um pelos outros, orando. Vamos continuar firme. Vamos fugir de toda obra das trevas. Vamos fazer uma reavaliação das nossas condutas, seja por pensamento, seja por palavra, seja por atitude. Quer que onde você vá, quer que onde você esteja, seja lá qual for o grupo de pessoas, tem que ser algo para edificar as nossas vidas. E o que me chamou muita atenção nessas passagens que nós citamos aqui, irmãos, foi no livro de Zacarias, no capítulo 4, quando ele vai ter a quinta visão. Estava tendo visão? Estava. O pai estava falando com ele? Estava. Ele estava registrando tudo? Estava. Mas quando chegou na quinta visão, teve que acontecer algo sobrenatural com ele. E o anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. Oh, meu Pai, que nessa noite, aleluia, esse mesmo mensageiro, ele possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a Querrilar de Auschwitz, e sacudir a cada um de nós e falar: desperta, minha irmã, desperta, meu irmão. Porque ainda tem um pouquinho de tempo ainda para que vocês fiquem firmes na minha presença. Que vocês não venham dormir. Que vocês não venham ficar na janela. Para que ninguém venha cair e morrer espiritualmente falando. Mas que nós possamos focar os nossos olhos no autor, no autor e consumador da nossa emuná. Aleluia. Que possamos estar edificando o corpo do Mashiach com tudo aquilo que é precioso, com pedras preciosas, com prata e com ouro. Que cada dia eu e você possamos trazer um pouquinho de prata, que eu e você a cada dia possamos trazer um pouquinho de pedras preciosas. E quem é pedra preciosa, irmão? É você. Quando se ajunta, quando busca a comunhão. A prata, ela reflete o quê? Clareza, ela é clarinha. É metal nobre. O ouro simboliza a palavra verdadeira, a palavra da justiça. Glória e al. E não fazemos edificação nem com palha, nem com feno. Porque o corpo do Mashiach ele precisa continuar sendo edificado para a glória de Yahweh e para a honra de Yahushua. Precisamos a cada dia trabalharmos conjuntamente, unidos, como uma família forte espiritualmente, acordando, sabe, despertando uns aos outros, em nome de Yahushua Mashiach. Que você possa ter dinâmica para orar, para clamar, para jejuar, para estar em comunhão, quer que onde esteja, quer que onde seja, que o Eterno nos abençoe, nos fortaleça. E que o anjo de Yahweh, o mensageiro de Yahweh, possa vir durante o dia, ao entardecer, ao anoitecer, e sempre nos despertarmos, para estarmos acordados espiritualmente,
para estarmos na presença do nosso Pai espiritualmente. Que essa mensagem possa falar profundo contigo. Torço e oro que essa mensagem possa estar ajudando muitos irmãos em nome de Yahshua Mashiach. Torço que se você já está acordado espiritualmente, continue acordado. A orientação é que você não durma. Estamos em reta final. A nossa redenção está próxima. Nós já temos uma vantagem tremenda, que o Pai nos despertou lá do sistema religioso e nos revelou os verdadeiros nomes sagrados. Então, nos acordou do engano. E Ele quer que nós nos mantemos acordados até que possamos ouvir o toque da trombeta. Que ninguém dormindo vai ouvir nada. Dormindo não se ouve nada. Dormindo não se ouve nada. Mas acordados, que eu e você possamos ouvir o toque da trombeta. Que o Eterno nos abençoe poderosamente. Guarde a sua vida, guarde a sua casa. Que você continue sendo canal de bênção. Agradeço de coração a sua companhia, o seu carinho, o seu respeito. Da mesma forma, tenha o meu carinho, a minha companhia, o meu respeito. Que o Eterno guarde a sua casa. Você que está orando pela sua casa, continue orando. O Pai é fiel, o Pai é tremendo. Que haja salvação nessa reta final. Que haja salvação nessa reta final. Mas de pessoas verdadeiramente arrependidas dos seus pecados. Pessoas verdadeiramente arrependidas de todas as besteiras que nós fizemos em outrora. E infelizmente ainda, né? Porque muitas das vezes deslizamos. Mas que possamos acordar na mente, espiritualmente, nos quebrantarmos na presença do nosso Pai em todo momento e estar clamando por benevolência. Deixo essa mensagem de paz, de edificação, de justiça para cada um de nós na guerrilhar do Mashiach, para a edificação do corpo do Mashiach. Muito obrigado pela sua companhia. Um bom começo de semana, se amanhã o milagre da vida permanecer na nossa matéria, e nós possamos caminhar firme na presença do nosso Pai. Beijo no coração, guerrilhar de Yahshua Mashiach, e mais uma vez, que a emuná do Pai seja fortalecida, forte em você, que a cada dia você possa estar convicto que você é uma joia preciosa. Beijo no coração, meus irmãos. Forte abraço, até a próxima, se assim o Pai nos permitir. Beijo no coração. Shalom Dial.